Pronto, estamos gravando. Essas imagens são do domínio do Mandacaru. E a gente vai disponibilizar para vocês depois lá no nosso canal do YouTube. Que nós viramos YouTubers depois dessa semana. Não chegaram os mimos Então, ainda, mas fica aí a dica para vocês. Pode iniciar, Carol. a gente queria dar boa tarde de novo, né? Porque a gente já conversou bastante com algumas pessoas que estavam aqui. Mas é isso. Vamos iniciar a nossa mesa redonda, um olhar sobre o patrimônio campinense. Primeiro a gente vai se apresentar. Pode passar, Natália. Eu sou Caroline, acho que vocês já conhecem Gabriel, mas, né? Eu faço o quarto período de arquitetura e urbanismo lá na Facilha e sou idealizadora do DHCG junto com o Gabriel. Esse é Gabriel, Ah, que tá, vai se gente. apresentar, Ah, não tem nem graça eu me apresentar, pelo amor de Deus. Eu sou mas Gabriel, pode se também faço apresentar. o quarto período. Eu estou um pouco mais bonito do que agora nessa foto aí, mas vocês não estranhem, porque tem todo um efeito, né? Um Photoshop. Enfim, pode passar, cara. Ô, Natália. Primeiro, a gente vai fazer não sei se vocês já estudaram a história de Campina, né? Quem é daqui. Mas a gente vai relembrar um pouco para vocês. A gente preparou uma linha do tempo. Pode passar, Natália. Ah, não. Primeiro a gente vai falar sobre o DHCG. Desculpa. O DHCG, que eu falei, que idealizei com o Gabriel, é um projeto que a gente iniciou no ano passado, no início do segundo período. Porque a gente sempre voltava de ônibus da faculdade e passava pelo centro e por pontos históricos daqui da cidade e percebia que eles estavam sendo abandonados. Quase ninguém visitava. Tem museus no centro que ninguém sabe nem que é um museu. Só vê a fachada e não sabe nem o que é que tem lá dentro. Aí também a gente percebia a dificuldade de algumas pessoas da nossa turma em desenvolver croquis. E unindo esses dois pontos, a gente pensou em montar o DHCG, onde a gente realiza oficinas, levando as pessoas em pontos históricos de aqui de Campina. Aí a gente faz uma introdução sobre aquele ponto, aquele edifício, e depois treina as técnicas de croquis. Aperfeiçoa as técnicas que a gente precisa na faculdade e valoriza o patrimônio histórico da nossa cidade. Acho que é isso. Pode Deixa eu passar. só. Eu vou só mostrar rapidinho para vocês onde é que fica a nossa cidade, certo? Natália, pode deixar tu espelhando. Eu vou só mostrar aqui no mapa, para quem não é daqui, né? Conhecer. Enquanto o Gabriel procura, no próximo slide tem umas fotos das oficinas. Já espelhou. Pronto. Ó, gente. Meu Deus, como a gente tá longe de vocês. Olha só, tem gente do Rio, né? São Paulo. Enfim, nós estamos bem aqui na Paraíba. Vou dar um zoom. Ó, minha cidade, tá vendo? Aqui é a capital e aqui é a minha cidade. Essa capital aqui, brincadeira, eu adoro João Pessoa, mas eu amo mais minha cidade, com certeza, né? Então, essa é a minha cidade. Tem dois açudes. É isso, deixa eu voltar aqui para onde eu... Natália, tu pode retomar a tua? A gente trouxe algumas imagens das oficinas que a gente já realizou. Tá lá, tá aí no próximo slide, Natália. Aqui, essa foto do que tem um croquis da igreja é a PIB, a primeira igreja batista. É isso, eu acho. E foi onde a gente realizou a nossa primeira oficina. É um croquis de uma das pessoas que foram com a gente, de Cleve, ele estudou lá na UFCG. O segundo foi no Museu do Telégrafo, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. E esse foi o que a gente mais ficou, assim, pensativo sobre o projeto, porque a gente planejou, fez um roteiro, fez folder, e no dia a gente ficou esperando um tempão e só chegou uma pessoa. Tava lá eu, Lara e Gabriel, e só chegou mais uma pessoa. Mas enfim. E essa foi a terceira oficina, que foi aqui, acho que deu um sentimento mais de gratificação pra gente, que a gente viu que podia levar para frente mesmo o projeto. Foi uma oficina de aquarela que a gente fez lá na Secult, que não sei se vocês sabem onde é, fica do lado da integração daqui de Campinas. É isso. Pode passar.
Agora sim, a gente vai fazer uma introdução sobre a história de Campinas. A gente preparou uma linha do tempo, pode passar também, onde a gente vai falar um pouco sobre marcos importantes na história da cidade. Primeiro, antes de tudo, a gente vai falar sobre a fundação, né? Tinha lá em Fagundes, não sei se vocês sabem onde é a Lua Eduarda, né? Lá em Fagundes já existiam algumas aldeias indígenas e no ano de 1697 já tinham as aldeias lá e Teodósio Oliveira Ledo, que estava lá com a família dele, foi explorar o norte de Fagundes e achou um terreno bem plano, uma planície, e resolveu realocar algumas aldeias para essa grande campina, que foi o que deu o nome da aldeia e depois deu o nome à nossa cidade, de Campina Grande. Um ano depois, um ano não, 3 anos depois, os índios foram catequizados por um frade que veio do convento de Santo Antônio para fazer essa catequização, e apenas um ano depois foi mandada uma carta para esse frade, mandando investir 25 mil na construção de uma capela. Essa capela está localizada hoje onde é a catedral. E ao redor dessa capela foram construídas as primeiras casas daqui de Campina, que hoje elas ficariam, se ainda existissem, na rua Vila Nova da Rainha. É um marco importante essa construção da igreja, porque se pegar como exemplo Fagundes, que já tinham as aldeias, já tinham conhecimento das aldeias que existiam lá, existiam há mais de 30 anos do que acharam o terreno de Campina. E mesmo assim não tinha nenhum marco de desenvolvimento. E a construção dessa capela foi um marco do desenvolvimento dessa nova aldeia, porque só apenas em 3 anos já começaram as construções. Pode passar. Bom, gente, enquanto Campina ainda era aldeia, quem conhece aqui a região da Paraíba sabe que Campina Grande é uma cidade que é muito conhecida pela indústria do algodão, né? Mas a gente precisa ressaltar que o algodão, ele foi realmente muito importante na nossa história, mas Campina Grande não iniciou pela indústria do algodão, né? Quando o Teodósio de Oliveira Ledo, como o Carol falou, que foi o colonizador daqui, ele chegou aqui, ele analisou a topografia, o clima, o relevo de toda a área da capitania da Paraíba. Isso na época colonial, né? Quando o Brasil ainda não era aquele desenho do Brasil. E aí ele analisou a capitania da Paraíba inteira e estava procurando locais para instalar. Enfim, ele procurou vilas que tivessem um relevo interessante, um clima interessante para cultivo de mandioca. E o lugar que ele achou foi Campina Grande, né? E aí começou o cultivo de mandioca aqui em Campina. E a primeira indústria de mandioca foi aqui em Campina Grande, né? Então, a economia de Campina se deu através, inicialmente, da mandioca, através da farinha, né? E aí surgiram as primeiras indústrias farináceas, quando Campina ainda não era vila, era uma aldeia. E Campina começou a progredir bastante. Alguns colonos vinham de Portugal para cultivar a terra aqui na Paraíba, aqui em Campina Grande, né, em especial, porque era uma terra realmente que tinha uma boa produção. E Campina começou, as pessoas começaram a ter um olhar diferente para a aldeia de Campina, certo? E aí, com o tempo, os capitães começaram a perceber isso, né? Os ouvidores também, de Portugal, e surgiu a ideia, eu estou resumindo assim, bem resumido, para não ficar chato para vocês, que é história, né? Tem gente que não gosta. E aí os ouvidores de Portugal começaram a solicitar para que Campina se transformasse em freguesia. Nessa época colonial existiam algumas, como é que eu digo? Acho que quando o cara desligou, chega e ficou um silêncio. Estou me sentindo sozinho. Desculpa. Não, mas pode desligar se quiser. Aí nessa época de Campina, quando ainda era aldeia, né? Não, me perdi todinho agora. Existia uma hierarquia para poder chegar na estatura de cidade, uma localização tinha que ser primeiro a aldeia, e aí depois ela se tornava freguesia para se tornar vila, e depois de vila que ela se tornava cidade. E Campina Grande já era aldeia, e com esse olhar diferente que Portugal começou a ter pela evolução da cidade através da indústria de farinha,
eles começaram a ver a oportunidade de transformar Campina em freguesia, que era uma vila um pouco menos evoluída. E aí, Campina foi transformada em freguesia, né, em 1769, e com o tempo, Campina só começou a evoluir, né, evoluiu, economicamente falando, e Campina tinha uma rixa muito forte com São João do Cariri, não sei quem conhece o Cariri da Paraíba, né, aquela, meu Deus, ela toda vez toca na hora de alguma coisa. E aí Campina Grande tinha essa relação conturbada com o Cariri, porque o Cariri era 30 anos mais antigo do que Campina, eles eram muito mais ricos, mas o poder econômico dele não era tão forte quanto Campina estava se tornando, ainda sendo freguesia, né? E aí começou aquelas rixas, porque assim, a população de Campina era dividida mais ou menos assim, quem era rico não era muito rico, e quem era pobre também não era muito pobre, entendeu? Era meio que uma democracia, digamos assim. Todo mundo conseguia ter acesso às coisas, ninguém passava fome. E lá em São João do Cariri não era bem assim, né? Quem era muito rico, a ponto de enterrar dinheiro, e quem era pobre era muito pobre, a ponto de passar fome. Lá a divisão do capital era bem assim, era bem tenso. E tá entrando muita gente, meu Deus. E aí começou a desenvolver Campina Grande, e o olhar de São João do Cariri começou a ficar, eles começaram a se estranhar com a gente, né? E teve uma certa época que um ouvidor daqui de Campina Grande, chamado Brederodes, gravem esse nome na cabeça de vocês. Esse ouvidor, ele decidiu levar para o capitão da capitania de Pernambuco, né, que tomava conta da Paraíba, decidiu levar a ideia de tornar Campina vila. E aí foi aceito, deu tudo ok. E quando ele aceitou a ideia, Brederodes voltou para Campina e disse: Pronto, galera, daqui de Campina, vamos tornar Campina vila. Aí decidiram tornar Campina Vila. Tava tudo certo. Aí o que Brederodes fez? Ele disse: Não, mas antes de tornar Campina Vila, eu vou dar uma passada pela Paraíba toda para ver se tem mais alguma vila, mais alguma aldeia que possa ser elevada a nível de vila também. E aí a gente volta aqui, vocês acertem os documentos aí, tudo que precisa, e quando eu voltar, a gente transforma Campina em vila, beleza? Aí beleza. Aí ele foi para São João do Cariri. Quando chegou em São João do Cariri, a galera muito rica, muito estudada, letrada, começou a conversar com ele e começou a mudar a ideia dele de transformar Campina em vila. Aí o que aconteceu? Eles tinham muito dinheiro, né? E o que eles acharam interessante? Vou lavar a mão de Brederodes. E aí veio o dinheirinho na mão dele. Ele basicamente foi subornado, né, para transformar São João do Cariri em vila e não Campina Grande. Aí o que aconteceu? O bonito do Brederodes, ele voltou para Recife, que era onde tinha na época a capital, né? Ele voltou para Recife e no caminho de volta para Recife ele nem passou por Campina, para não ter que dar satisfação ao povo campinense. Mas o povo de Campina não é besta nem nada. Sabe o que Fica eles fizeram? Eles, arrochado. pois é, minha filha. Os campinenses descobriram essa situação, essa palhaçada todinha, escreveram um requerimento e enviaram para Portugal resolver, entendeu? Não, não mandaram nem para a capitania da Paraíba, mandaram direto para Portugal. Chegou em Portugal, aí eles entraram em contato com o capitão Mor de Pernambuco, que era o que tomava conta daqui da Paraíba, e aí disseram, olha, tá tendo um problema aí em Campina, com São João do Cariri, não estão querendo ceder, não estão querendo transformar Campina em vila, e aí vocês se resolvam. Eles disseram assim, vocês se resolvam. Mas o que aconteceu? O Brederodes acabou voltando para Campina, por pressão popular, né? E aí ele disse, tá bom, vou transformar Campina em vila. Deixou o povo de São João do Cariri para lá, né, os recalcados, e aí transformou Campina em vila. Em 20 de abril de 1790, Campina foi feito o edital lá, pregado na parede, e Campina virou vila. E aí pode passar, Natália. É uma história, né, minha filha? É uma história. Então, gente, continuando peraí. Depois de Campina se tornar vila, Campina foi evoluindo com o tempo. E aí, em 1814, foi criada a primeira cadeia pública, no famoso Largo da Matriz. Largo da Matriz é toda essa área que compreende a igreja hoje, né, a catedral, e é todo o envolto dela, é chamado Largo da Matriz. E nesse largo foi criada a cadeia pública de Campina Grande, em 1814. Ela é mais antiga do que a própria cidade, porque a cidade é mais para frente, que se transformou em cidade, né?
E aí, nessa época da cadeia pública, já existia a cadeia, e a vila tinha a Câmara Municipal também, que era do lado da igreja, tinha o cartório e tinha um pelourinho, né, que é aquele lugar, porque naquela época era a época dos escravos, tinha escravos, os indígenas também, né, e aí tinha um pelourinho, que era onde eles faziam, enfim, era aquele pau que tinha no meio da cidade, e eles batiam nos escravos, enfim, não gosto de falar dessas histórias. Mas, enfim, aconteceu. E aí, depois que Campinas se tornou vila, o crescimento dela não foi um crescimento tão grande. Ela começou a crescer mais devagarzinho, e aí a capitania foi perdendo interesse em Campina Grande. Tanto que depois de 8 anos, a vila sendo criada, Campinas só tinha 100 casas e aproximadamente, assim, mais ou menos, 3 mil habitantes. E aí foram criadas outras vilas, né, aqui ao redor. Campinas se desmembrou de São João do Cariri. E aí, com esse desmembramento de Campina Grande, porque Campina Grande abrangia Fagundes, abrangia Boqueirão, Cabaceiras. Quem conhece Cabaceiras é muito longe daqui. E era território de Campina. A Lagoa Nova. E aí, cada território desse foi se transformando numa vila. E Campina foi se desmembrando e foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que se reduziu, né, consideravelmente ao que é hoje. E Campina perdeu muitas terras férteis que tinham na época. Mas aí, em 1852, um pouquinho mais para frente, a população da vila já era mais ou menos 17.900. É gente pra caramba. E aí, o que acontece? Começou a acontecer umas coisas que abalaram a história de Campina, né, minha filha? Em 1817, Campina participou da Revolução Pernambucana. Em 1824, Campina participou da Confederação do Equador. E em 1848, Campina Grande participou da Revolução Praieira. Campina toda revolucionária. E nessa Confederação do Equador, Campina ficou para abrigar alguns presos, e no meio desses presos veio Frei Caneca, que foi um revolucionário que a gente estuda na época do, do Fundamental, né? Não sei se esse cara já ouviu falar. Frei Caneca, já, né? Todo mundo na vida já ouviu falar nele. E aí ele ficou preso na cadeia pública daqui de Campina. Inclusive, quem já visitou a cadeia pública, que hoje é o Museu Histórico, lá tem uma área que quando a gente vai, o cara fala, ó, por aqui ele desceu, pelo alçapão e tal. É bem interessante a história. E quem não visitou, visite. É. E aí o que acontece? Em 1856, Campina passou por uma situação bem difícil, né? Que foi essa epidemia de cólera morbo. Foi alguns anos depois dessa Revolução Praieira. O que acontece? Nessa epidemia, a população de Campina era basicamente 17.900, e essa epidemia matou mais ou menos 1.550 pessoas daqui de Campina Grande. Foi uma diminuição de mais ou menos 10% da população de Campina. E aí, Campina não tinha espaço para enterrar todo esse povo, e existia um cemitério chamado Cemitério das Boninas. Quem é campinense, eu acho que conhece essa região das Boninas, né? E esse cemitério ficava no fundo do Colégio Alfredo Dantas, que é o CAD, né? E esse cemitério não tinha espaço para todo mundo. E foi um dos lugares que foi improvisado para sepultar os mortos. Tiraram esse cemitério lá e sepultaram a galera todinha lá, mas só foi anos depois que construíram o cemitério do Monte Santo. Hoje, que antigamente era Nossa Senhora de Carmo e hoje é o Monte Santo. Mas na época não tinha espaço, e aí construíram, enterraram todos lá no cemitério das Boninas. Certo? Podemos continuar. Passar o slide aí. Exatamente, ó, gente. Marcela falou aí que continua lá. É assim, eles enterraram no cemitério das Boninas, essa galera todinha, e com o tempo não teve a realocação desses corpos. Simplesmente os prefeito de Campina, né? Simplesmente os prefeitos decidiram criar, enfim, construir por cima. Então, construíram em cima do cemitério mesmo. Construíram armazéns, indústria, várias coisas. Então, assim, se a gente cavar embaixo dos prédios, a gente ainda acha. Pode passar, Natália. Natália. Inclusive, Cleiton, Marcela me confirma. A galera fala que tem um prédio que fica de frente para o CAD, que é o edifício Lucas. Realmente, começa a história de terror. Que tem muito caso de suicídio, né? Por causa da altura do prédio. E aí a galera fala que o clima da região lá é uma região bem pesada, por causa dessa galera que foi enterrada embaixo e construíram um prédio por cima. Então, eu também nunca senti nada demais. Inclusive, a gente subiu no edifício Lucas para tirar foto uma vez.
O, o, Fazer Lara sentido. lembra dessa turma. Lara tava É andando o assim, quê? ajoelhada. Tem vídeo, minha filha, Lara andando ajoelhada na Pelo amor cobertura de do prédio. Deus. E os caras foram tirar a gente lá de cima, não foi o segurança? Foi nesse dia? Foi outro dia, não Não, foi? foi outro dia. Mas a gente já foi expulso do edifício Lucas. Foi outro dia, a gente foi expulso. Gente, que absurdo! Foi. A Gabriel que ficava burlando as regras. Foi Não, mas eu outro achava que dia. podia subir. A gente não subiu no outro dia, a gente ficou no primeiro andar, na cobertura do primeiro andar. Pra tirar uma foto do prédio, assim. A Foi. gente fez A assim gente, embaixo. a gente pulou o murinho, não foi? Aí o segurança, aí você não pode ficar aí não. Aí eu, tá bom. Que massa. Cadê Natália, hein? E agora, Carol? Tem que espelhar a tela. Deixa eu perguntar aqui a Natália. Natália. Gente, calma, ela vai voltar, tá? Ela caiu, ela disse que. Quer que eu É o que, espelhe? Lara? Quer que eu espelhe? Espelha, deixa eu. Eu vou te enviar no WhatsApp, tá? Eu já tenho. Ah, então espelha Eu aí. baixei. Perfeita. Respeitam a equipe, viu? Um cai, vem mais 10 pra ajudar. Pois é, gente, a gente tem muitas histórias com o Edifício Lucas. A gente sempre. Esse dia que a gente subiu lá foi. Putz, faz muito tempo. Eu não sei quem é que tá no Semana da Carol, acho que é Andrei, né? Mas faz um tempão, Andrei. Acho que faz o quê? Um ano, Carol? Ou 6 meses? Não, faz um ano, eu acho. Não, foi. Vai fazer um ano, foi em setembro. Eu não decoro datas, não. Mas vai fazer um tempinho aí. Pronto, aí teve essa epidemia. Ai, Carol, tá chegando a reforma urbana. Ai, vamos lá, gente. É, Depois dessa epidemia de cólera, Campina continuou evoluindo, né, crescendo, apesar de muito abalada pelos acontecidos. Eu tô ficando nervoso porque tá chegando na reforma urbana, aí me dá uma tristeza. Com o tempo, Campina adquiriu seu primeiro mercado público, né, em 1864, na famosa Praça Epitácio Pessoa, que hoje não existe mais. Depois a gente vai falar mais sobre essa praça. E deixa eu lembrar aqui a data, eu esqueci de colocar no slide. Eu acho que foi em 1864. Em 11 de outubro de 1864, a Lei Provincial de Portugal elevou Campina Grande à categoria de cidade. Uhul! Em 1864. E aí, nessa mesma época, Campinas teve seu primeiro mercado público, aí nessa Praça Epitácio Pessoa, foi instaladas lavanderias públicas, enfim. Essa Praça Epitácio Pessoa ficava no meio da Marcial Pinheiro, a famosa Marcial Pinheiro hoje em dia, né? E aí, com o tempo, 1904, teve a chegada dos primeiros carros e ônibus. Aí tem duas fotos, e primeiramente teve o posto S, né? Esse lugar vocês sabem onde é. Hoje em dia é um estacionamento, onde tem esse posto S 1949. E depois dele foi construído o posto Futurama. Gente, isso aí, esse posto S é um ícone de Art Deco. Se vocês verem as fotos dessa época, é a coisa mais linda. Mas enfim, hoje só tem um telhado do posto Futurama. E assim, daqui uns dias cai e fazer o quê, né? Eu vou finalizar, tá, Carol? Com o tempo, o início do século XX, né, foi conhecido como o século do ouro branco, né? O ouro branco, para quem não sabe, é algodão, daqui de Campina. O que aconteceu? Depois da mandioca, né, a indústria de farinha, não sustentou Campina para sempre. E aí o que aconteceu? Os prefeitos que vieram, os governantes, começaram a ver a ideia de trazer o algodão para Campina. Trouxeram em Campina, assim, pegou muito bem o algodão, começou a crescer muito a indústria de algodão, tanto que foi através da indústria do algodão que Campina Grande teve a sua primeira estação ferroviária, né? Chegou o trem em Campina Grande, nessas épocas, em 1900 e tarará. Chegou o primeiro trem a Campina Grande, a primeira estação ferroviária, e Campina Grande, para quem não sabe, eu falo com muito orgulho, Campina Grande, ela é conhecida até hoje, né? Foi o terceiro maior comércio de algodão do mundo. Então, ela era chamada de, eu esqueci o nome, mas é um nome americanizado. Mas ela era o terceiro maior comércio de algodão, inclusive tinham muitos rivais internacionais. Isso, Liverpool. Obrigado. Ai, que legal que vocês sabem. Então, ela era conhecida como a Liverpool paraibana.
certo? É, e, enfim, o ouro não, o algodão trouxe muita riqueza econômica para Campinas, sabe? Não só riqueza econômica, como reconhecimento, assim, valor em todos os sentidos. Bruna perfeita. E aí, com o tempo, gente, com essas trocas de governo e tarará, em 1935, eu vou falar para vocês sobre um prefeito de Campina. Carol, qual é o nome dele, Carol? Eu não cito o nome dele, querido. Ana tá pedindo solicitação para entrar aqui. Não Não sei tá se chegando aqui para mim, não. Cadê, gente? Chegou para alguém de vocês aí? A solicitação de Ana? Não. Mas quando chegar, vocês aceitem ela, por favor, porque para mim não apareceu, não. Alguém pode pedir no WhatsApp dela para ela entrar de novo? Que aí eu aceito. Ah, é eu que aceito, né? É eu que aceito. Falem aí para ela no privado para ela entrar novamente, que eu aceito. Enfim, vou continuar falando. Eu vou colocar o nome desse prefeito aqui, porque não vale a pena estar citando o nome dele, sabe? Uma pessoa que foi um desserviço a Campina Grande. Ele, coloquei aí, tá? No chat o nome dele. Então, esse prefeito, eu vou contar um pouco da história da vida dele para vocês. Ele criou uma reforma urbana em 1935, certo? E inseriu Campina Grande dentro do plano de urbanização de cidades brasileiras. Tô ficando nervoso. Aí o que acontece? Eu vou falar sobre a história da vida dele, porque a gente precisa saber quem ele era, né? Antes de falar qualquer coisa. Gente, algumas partes eu vou ter que ler, porque, assim, é uma história extensa, muito extensa. Mas aí, o que é que acontece? Vernier Vanderlei, falei o nome. Ele era filho de famílias tradicionais daqui do sertão paraibano, tradicionais, ricas e privilegiadas e brancas, né? E aí o que acontece? Ele nasceu aqui em Campina Grande, fez os seus primeiros estudos no Liceu Paraibano, aqui de Campina, que era uma escola que hoje em dia não existe mais. Ou, Liceu Paraibano, aqui em Campina não, em João Pessoa. E ele se formou bacharel na Faculdade de Direito de Recife, tá? Vamos lá, ele é estudante de Direito. Sempre bom a gente focar nisso aqui. Nada contra estudantes de Direito. E aí ele concluiu o curso em 1929. Carol, tem que falar alguma coisa? Ligou o microfone? não, pode continuar. Tá. Ele se formou em Direito em 1929, e aí ele tinha divergências políticas com a própria família. E para não brigar com a família, assim que recebeu o diploma, ele foi para o Rio de Janeiro. E aí lá ele ingressou no Ministério Público através de indicação, né? Ele sempre foi muito privilegiado. Ingressou no Ministério Público como promotor lá em Blumenau, Brusque e Itajaí, em Santa Catarina. E aí ele se tornou juiz de direito, né? Em algumas cidades em Santa Catarina, entre 1930 e 1935. Então, a gente vê que ele já não era uma pessoa tão experiente, né? Porque é uma pessoa que se formou em 1929 e em 1930 já está sendo promotor. Eu acho assim que ele não tem essa experiência toda. Se eu estiver falando besteira, vocês me avisam. E aí, depois ele se tornou chefe de polícia, enfim, foi secretário da Agricultura, várias coisas. E aí, alguns meses após assumir esses cargos, ele foi indicado a prefeito de Campina Grande, tudo a ver, né? Porque ele era amigo do governador daqui da Paraíba na época, que era Argemiro de Figueiredo. Então, Argemiro de Figueiredo ligou para ele, Verniô, tem uma vaga aqui para prefeito, você quer vir se candidatar? Aí ele, vou voltar, e voltou para Campina. Chegou aqui em Campina, ele se elegeu em 9 de setembro de 1935 a prefeito de Campina. E, gente, foi aí que começou a desgraceira. Se preparem, viu? É, Inicialmente, ele chegou aqui só como chefe de polícia, e aí depois se candidatou, né? Mas aí, segundo ele era candidato de consenso, porque ele queria apaziguar questões de disputas internas de Campina Grande. Vale ressaltar que ele era de direita, né? Assim, mas ele era de extrema direita, não que eu não seja de direita. Mas enfim, gente, continuemos. Ele era de extrema direita, ele era progressista, ele era anticomunista, várias coisas aí. É só para vocês terem uma referência. Advogado, não arquiteto, advogado. E ele era advogado, não era arquiteto. Nada a ver com arquitetura, nunca nem ouviu falar. E aí, ele veio para cá, e por ele ser um homem. Tá, Johanna, vai lá.
E aí, por ele ser uma pessoa muito civilizada, muito letrada, que tinha experiência no Rio de Janeiro, o povo de Campina Grande, tipo, putz, ele é um cara maravilhoso, né? Vamos colocar ele para ser prefeito. E aí ele conseguiu se candidatar aqui em Campina. E na época ele se candidatou contra Lafayette Cavalcante, que era um prefeito que já estava em vigor aqui em Campina há alguns anos e a galera já gostava dele. Aí, enfim, ele foi contra ele e conseguiu ganhar, porque assim, a maioria da galera de Campina Grande que podia votar naquela época, né, eram os letrados, os que tinham, enfim, maior poder aquisitivo em Campina. Então era óbvio que Wernher Vanderlei ia ganhar. E aí ele foi eleito, foi empossado em outubro de 1935. E, gente, a primeira coisa que ele investiu na prefeitura em um período de 1 ano e 11 meses, sendo prefeito. É o segundo Bolsonaro, né? Segundo não, primeiro, Bolsonaro veio depois. A primeira coisa que ele fez foi instalar telefones automáticos em Campina Grande. Ele reformou e ajardinou a Praça Coronel Antônio Pessoa, que hoje é a Praça da Morgação. Não sei se vocês sabem qual praça é. É aquela praça que fica na Rua do Motivo, assim, descendo no finalzinho. Pronto. Ele reformou aquela praça, ela tinha um aspecto colonial, né? E aí ele, não, vou reformar. Reformou a praça. E, por último, ele começou a calçar algumas ruas, né? Rejuntar algumas ruas que eram de concreto, terraplanar outras ruas. E começou a dar indenizações para casas, para alinhar algumas ruas, né? Ele queria abrir ruas, queria abrir avenidas, para construir o grande hotel dele, que hoje em dia é a prefeitura. E aí ele começou a destruir, derrubar várias e várias e várias casas, certo? Para abrir ruas e avenidas. Carol, até aqui tu tem alguma coisa a adicionar? Não, eu tô tentando falar com Lara que parou de apresentar. Ah, tá bem. Daqui a pouco ela vai te apresentar, eu vou continuar, certo, gente? É, Então, assim, gente, quando ele entrou, a gente já conseguia perceber nele alguns gostos peculiares, né, de intromissão. Ele era uma pessoa bastante intrometida no que não era, no que devia para ele. Porque eu acho, assim, que quem tem que se envolver em questões urbanas, em questões arquitetônicas e estilos arquitetônicos, é um arquiteto. Não tem nada a ver com uma pessoa que é prefeito, mas contrata um arquiteto para ir resolver essas coisas, né? Mas, enfim, ele começou a meter o nariz humana para meter, e acabou inserindo Campina Grande no plano de urbanização de grandes cidades. Exatamente, Marcela. Ele inseriu Campina Grande no plano de urbanização das grandes cidades brasileiras, né? E aí contratou um urbanista chamado Nestor de Figueiredo para aqui para Campina, e eu vou ler para vocês o relato dele no jornal da época, que saiu no Diário Oficial. Ele A disse gente pede que assim, vocês prestem muita atenção nisso, que é de suma preste, importância para vocês pegarem o lance que a gente entendeu. exatamente. Ele fala assim: o que é possível para fazer Campina Grande se transformar numa cidade moderna, confortável, que possa atrair turistas e possa aumentar as possibilidades do grande ritmo de todas as suas surpreendentes atividades. Ele tem alguns questionamentos, sabe? A ideia dele era sempre transformar Campina Grande em uma cidade moderna e progressista. E para isso ir contra toda a história de Campina Grande, que foi formada durante todo o tempo. Essa era a ideia dele desde o início do mandato dele, certo? E aí, esse tal de Nestor de Figueiredo, que era urbanista, estava realizando planos urbanísticos em Recife, pelo Pernambuco, né? E aí trouxe esses planos para Campina Grande, para tentar adaptar aqui em Campina Grande. E aí vem aqueles elogios, né, de Campina Grande, porque Campina Grande tem potencial, porque Campina Grande é o terceiro mercado de algodão do mundo, maior praça comercial do estado, cidade surpreendente, movimento urbano, tal, 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 toda essa questão de trabalho. Canal do YouTube. Marta, a Carol vai. Carol, tu pode digitar para ela ou não? Pronto. Tá. E aí, essa época aí, dessa reforma urbana, foi aquela época chamada higienismo e ecletismo, em que as pessoas estavam buscando tornar a cidade higiênica, trazer o saneamento, o embelezamento das ruas, e esse embelezamento para eles, né, na época, ele tinha que ser dado através de incorporação de fluxos, né, avenidas, para os carros, porque os carros tinham chegado e os carros tinham que ter por onde passar. Sempre os carros atrapalhando a vida das pessoas, né? Em questão, quem é de urbanismo aqui, Andrei pode falar sobre isso. Enfim, gente,
Ele começou a criar as obras dele, as coisas, e qualquer acompanhamento que a imprensa ou que qualquer jornalista tinha disso, ele censurava. Ele era basicamente um ditador aqui em Campina Grande. Ele começou a censurar, a suspender notas que saíam no jornal, entrevista, tudo. Ele começou a suspender, porque ele não queria que as pessoas vissem o que ele realmente queria fazer para Campina, certo? E Campina Grande se tornou começou a se tornar basicamente uma capital comercial da Paraíba. Começou a crescer nessa época mais que João Pessoa, por ser um grande comércio de algodão, né? E aí ele começou a adequar a cidade às exigências do capitalismo e exigências locais de expansão. E com isso, gente, ele começou tornando as cidades higiênicas, né? E para ele, tornar uma cidade higiênica era tirar tudo que era de cortiço que tinha nas ruas, casas de pessoas pobres, até casas de pessoas ricas também, que iam contra o estilo arquitetônico que ele queria. Eu não sei quem era ele para falar de estilo arquitetônico, né? Mas aí ele tinha um estilo arquitetônico para ele moderno, que ele queria que esse estilo fosse o estilo da cidade. E tudo que era contra o estilo moderno dele, ele queria simplesmente demolir e indenizar a pessoa. E aí ele começou a criar uma segregação social dentro de Campina Grande. Porque ele fazia o quê? Ele dizia, não, vamos pegar a rua Marcial Pinheiro. A rua Marcial Pinheiro não tinha essa configuração de hoje, né? Que é uma rua linear, reta. Na época, ela tinha algumas curvas, e ele queria tornar essa rua uma rua, assim, retinha. E aí, para fazer esse alinhamento da rua, ele começou a destruir várias casas e começou a dar indenização. E aí, tanto pessoas ricas como pessoas pobres estavam sendo expulsas da sua área natural, talvez casas que eram herdadas de épocas, que passavam de geração em geração. Ele começou a simplesmente demolir e indenizar as pessoas. Fala, cara. Demolindo praças, demolindo monumentos que são importantes, como a gente vai ver daqui a pouco. Exatamente. E aí foi nessa época que se iniciou em Campina Grande um grande assédio por parte de médicos e sanitaristas, porque eles simplesmente invadiam as casas, enfim, casas, becos, cortiços, travessas, tudo que tinha alguém morando de forma informal, eles invadiam e porque para eles aquilo ali propiciava, enfim, causava difusão de doenças, né? Espalhar doenças e tudo mais. E aí começou esse assédio, tipo, você estava em casa, chegava uma galera dizendo que você tinha que sair da sua casa porque ali não era um ambiente higiênico para a cidade, porque a cidade precisava se adequar para os carros, entendeu? Precisava se adequar ao modernismo, que foi um evento que aconteceu bem depois, né? Não era a época do modernismo ainda, mas para Wernher Vanderlei tinha que ser assim. Isso que Andrei falou é até hoje, né? O governo atual, Exatamente. que fica asfaltando ruas sem necessidade nenhuma, que muda o microclima daquelas ruas, só simplesmente porque é melhor para o carro passar. Não Exatamente. precisa, não tem a necessidade, e ele só faz isso também. É, Até hoje, inclusive, pode falar. inclusive, ele era tão ruim, essa praga desse prefeito, ele começou a dar incentivos para a população que denunciassem essas moradas irregulares e informais, por exemplo, se tivesse alguém morando em algum lugar que eles não tinham, uma divisão deles não chegava até essa pessoa, o povo denunciava, e essa pessoa que denunciou ganhava uma quantia em dinheiro, por ter denunciado, eles iam lá e expulsavam a pessoa, entendeu? Davam indenização, mas essa indenização eram de casas construídas em lugares muito afastados. Eles estavam tirando essas pessoas do local original delas de moradia e expulsando para outra área da cidade. Tá me entendendo? Então, assim, é uma coisa muito drástica para a formação de uma cidade. Se a gente parar para ver, exatamente, Cleiton, se a gente parar para ver processos de urbanização de outras cidades, como Areia, como Recife, a gente vê que os centros históricos é uma preciosidade, porque tem casas de 300 anos, e por causa de uma pessoa como essa, que não tinha essa visão urbanista, não tem, na verdade, não é nem uma visão urbanista, gente, é uma coisa assim, o básico que você deve ter, né, de pensamento social para uma população. Você, como prefeito, tem uma mentalidade dessa, é uma coisa assim que enfim, é preocupante. E aí ele criou, junto na Câmara da Prefeitura, um grupo de pessoas que faziam essa fiscalização, né? E aí qualquer habitação que se localizava em algum subúrbio, em algum lugar que ia atrapalhar a evolução da cidade, de acordo com ele,
ele ia lá e expulsava para uma área afastada da cidade. E aí foi que começaram a surgir os subúrbios de Campina Grande, né? Os bairros mais marginalizados que são até hoje. E aí surgiu segregação social, êxodo rural, vários problemas de habitação em Campina Grande, que até hoje, isso aí é reflexo até hoje, né? De muitos problemas sociais de Campina Grande. Aí começou esse saneamento das ruas e as áreas principais de Campina Grande, e com o tempo, Campina foi se descaracterizando do que era originalmente, né? Porque ele dizia para Wernher Vanderlei, uma cidade, para ela ser moderna e ela acompanhar o progresso das outras cidades brasileiras, tipo, ele queria comparar Campina Grande com Rio de Janeiro, com São Paulo, tá me entendendo? Não faz sentido. E para ele, esses ideais de progresso e de avanço de uma cidade era você deixar a história original da cidade para trás. Ele odiava o período colonial, porque para ele era um período de pobreza, um período de, enfim, ele não gostava, e ele simplesmente começou a derrubar tudo que era do período colonial. Alguém ligou o microfone para falar? Derrubar e esconder prédios que são dessa época. Escondeu Exatamente, muito bem. exatamente. Em 1935, nas páginas do local, do jornal local daqui de Campina Grande, ele escreveu o seguinte, eu quero que vocês escutem bem. O prefeito, reticências. Considerando que Campina Grande, apesar de ser uma cidade bastante adiantada, distancia-se, porém, das outras cidades importantes do país, pelo seu aspecto material, pois as construções e reconstruções em suas principais ruas são geralmente feitas de um só pavimento. Então, para ele, se uma construção era de um pavimento, era uma construção que não estava acompanhando o avanço da cidade. Continuando. Considerando que o poder público tem o dever de interessar-se pelo embelezamento da cidade, pois é ele que, inquestionavelmente, impressiona os que nos visitam. Considerando que, para isso, é preciso obrigar-se que as construções e reconstruções nessas ruas sejam de mais de um pavimento. Então, ele estava obrigando qualquer pessoa em Campina Grande que fosse construir ou reconstruir novas edificações, as edificações tinham que, obrigatoriamente, ser de mais de um pavimento. Então, gente, vocês não encontram uma casa na rua Marcial Pinheiro que não seja de mais de um pavimento. Você não acha nenhuma casa térrea, não tem. Não tem. Eu passei por lá ontem e eu identifiquei isso. Não tem uma casa térrea, entendeu? E se você vê fotos da rua Marcial Pinheiro antes de 1935, dá vontade de chorar, sinceramente. Porque, assim, é o estilo, sabe? É o estilo da época. E o estilo conta a história de um povo. Então, ele simplesmente apagou essa história de Campina Grande. A gente não tem acesso a essas imagens. Enfim, as que a gente tem são muito poucas. Mas, continuando. Esse decreto que ele lançou em 1935, ele fala, no artigo, né, que eu pesquisei sobre, ele fala que esse decreto é um dos mais fortes sinais que os prefeitos de Campina Grande tinham aderido, né, aos reclames dos letrados da época e começaram a buscar meios diversos para a consecução de um projeto de saneamento e embelezamento da cidade. E aí esse decreto, ele vinha precedido de várias medidas e regras de saneamento e embelezamento, né? É engraçado porque a gente estudando o higienismo e ecletismo em João, perdão, em João Pessoa, a gente vê que foi diferente, não foi igual aqui em Campina Grande. O Andrei falou aí, ó. Cara, tu pode ler o comentário dele? Eu tô com só luz. A ideia de requalificação e o auxílio técnico fica completamente fora de cena nessa época e se sobressai realmente o pensamento higienista de tentar fazer uma limpeza na cidade. Até hoje, né? A gente vê isso. Sempre Exatamente. nas construções de conjuntos ambientais, pode ter uma área enorme na cidade, mas eles sempre vão fazer fora da cidade, porque é para manter essa limpeza da cidade, das pessoas que são mais pobres, bem na periferia mesmo. Pois é. Ai, gente. A principal rua para ele, que foi assim, que era o centro que ele queria requalificar, era a Rua Marcial Pinheiro. Eu acho que vocês sabem qual é a rua, todo mundo conhece a Rua Marcial Pinheiro, quem é de Campina, né? E aí o que acontece? Exatamente, Marcela falou sobre uso misto, exatamente. Poderia rolar tranquilamente, mas assim, a pessoa não, ele não tinha o pensamento de um urbanista, tá me entendendo? E era como se ele simplesmente ignorasse qualquer, é, qualquer coisa que qualquer pessoa falasse, era como era o que ele queria.
E aí, a Rua Grande era o epicentro que ele queria, assim, mudar. Era o que estava mais na cabeça dele, né? E exatamente nessa rua Marcial Pinheiro era onde morava a elite política, a galera que era proprietária de Campina Grande, né? Os proprietários de comércios, proprietários de grandes edificações de Campina. Foi também na rua Marcial Pinheiro que começaram os primeiros cinemas, os primeiros teatros, os clubes sociais elegantes da época, né? O gabinete de leitura de 7 de setembro também foi construído lá. Enfim, gente, feiras, procissões, eventos, tudo era feito na Marcial Pinheiro. E foi exatamente a Marcial Pinheiro que foi o a mira dele, foi direto para lá, sabe? Para começar essa reforma urbana. E aí o que acontece? Ele começou com essas instalações, né? Ele começou devagar, porque ele não podia começar assim, simplesmente destruindo tudo. Ele começou reformando algumas praças, pavimentando algumas ruas, até aí tudo ok, né? Pavimentação é uma coisa que é sensível, mas que dá para ser inserido. E aí, com o tempo, ele começou a botar as unhas de fora, né? Como a gente diz aqui, que a pessoa começou a mostrar quem ele era de verdade. Adriel não, Adriel, Andrei falou, era Marcel Pinheiro que era pedestrianizada antigamente. Era, era Marcel Pinheiro. Ela tinha um canteiro central, a coisa mais linda, assim, cheio de como é, Carol? No canteiro central, aquele negócio que ilumina, esqueci o nome. Costa. Isso. Ai, meu Deus, perdão, gente. Tinham vários postes, assim, da época colonial lá no centro, assim, as calçadas eram bem mais afastadas. Então, assim, era um negócio lindo de se ver, sabe? E aí ele começou com esses processos de terraplenagem e começou a mudar a plasticidade das ruas. Em uma conversa, em uma conversa com o jornalista, escutem bem o que ele falou. Ele falou assim: o casario de Campina Grande, casario é o conjunto de casas, né? Com exceção de alguns edifícios residenciais, tipo bungalow, é acanhado e sem o menor gosto arquitetônico. Isso foi uma entrevista que ele fez, certo? É uma Lembrem-se das dessas minhas, palavras, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como era e como ficou depois da reforma que ele fez. é uma das minhas cogitações estimular a construção de prédios modernos que substituam os casebres inestésicos, pelo menos na principal artéria da cidade, a Rua Marcial Pinheiro. Então, ele chamou as casinhas coloniais de acanhadas, sem o menor gosto arquitetônico, e chamou de casebres inestésicos. Um advogado. Uma pessoa dessa não merece nenhum direito. Continuando. Ele começou com alguns discursos desses, né? E aí a população de Campina começou a perceber alguns desses aspectos deles alguns aspectos de destruição dele, né? A vontade que ele tinha de destruir a cidade. E aí do nada, ele começou a atacar várias obras ao mesmo tempo. E começou em um estilo frenético, sabe? Ele começou assim, igual um doido, destruir várias casas e começou a passar avenidas onde não existiam avenidas. Até a Igreja do Rosário, né? Oi? A Igreja do Rosário, que a gente viu. Exatamente. A Igreja do Rosário. A gente vai falar disso. Carol vai falar disso mais na frente. E aí, gente, a ideia dele era marcar a passagem dele pela prefeitura de uma maneira que ninguém mais esquecesse, e realmente ele conseguiu, né? Essa ideia dele não era de melhorar a cidade de Campina Grande, era de criar um marco pessoal, para as pessoas disserem, não, quem fez isso aqui foi o ex-prefeito de Campina Grande, Wernil Vanderlei. E aí ele começou a construção do Grande Hotel, que hoje em dia é a Prefeitura Municipal de Campina Grande. Não sei se vocês sabem qual é A esse gente vai prédio. mostrar depois. A gente vai mostrar. Mas aí ele começou a construção do Grande Hotel, e cada pavimento que construía, ele queria construir mais um, porque ele dizia que a Catedral de Campina Grande, né, que é a catedral que fica mais para cima depois da prefeitura, ele dizia que ela ofuscava o moderno e o evoluído que era o hotel dele. Era o que ele dizia. E aí ele começou tiveram algumas entrevistas da época, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. Em uma dessas entrevistas, ele fala com um fotógrafo, e o fotógrafo disse que ele começou a proibir a entrada das pessoas na catedral,
porque eles queriam que aqui os fotógrafos utilizassem como ponto de referência fotográfica o Grande Hotel, entendeu? Ele dizia que a catedral ofuscava o hotel dele. É umas ideias assim, de doido mesmo. E aí, enfim, começou a destruição. Tudo em volta desse plano modernista de evoluir a cidade, através das vias principais, né? Tanto que hoje a Vila Nova da Rainha, a rua Vila Nova da Rainha, que foi a primeira rua de Campina Grande, onde naquela época, como Carol falou no início, tinha o sítio das Barrocas, onde os índios arius quando começaram a colonização de Campina Grande, se a gente passa na rua Vila Nova da Rainha, a gente não encontra nenhum vestígio colonial daquela época, porque ele simplesmente destruiu, Só entendeu? casas em Art Deco ainda. Ainda, né? Porque também já estão bem deterioradas. Gente, ó, eu vou corrigir uma coisa que eu falei, eu militei errado. Bruno Almeida falou aqui que a rua era pedestrianizada até a década de 1990, que não foi ele que destruiu. Mas não diminuam o ódio que vocês têm por ele, tá? De qualquer maneira, ele destruiu muito a cidade. Qualquer coisa, podem falar aqui, me corrijam, tá? Enfim, sobre o hotel municipal, em uma das entrevistas, eu vou ler o que ele falou, certo? Falando sobre o hotel da cidade, o que ele começou a construir. Ele disse assim: da importância dessa obra, não há mistério a aduzir argumento, visto ser tão presente a necessidade de um grande hotel nesta cidade, que não paga pena esforço mental para esclarecer o assunto. Tá vendo como ele era um palhaço? Até o jeito de falar era com ironia. Vem da grandeza crescente da cidade a ideia de o poder público proporcionar meios para se franquear o ingresso a visitantes ilustres industriais, altos representantes do comércio e outras personagens gradas que desejarem estacionar por algum tempo em Campina Grande. Sem um bom e confortável hotel, não é possível ter tal gente estranha entre os campinenses que aspiram a um contato com pessoas representativas da alta indústria e comércio do país e do estrangeiro. Todos esses curiosos de verificar as possibilidades econômico-financeiras de nossa progressista cidade. Enfim, esse foi o argumento dele, né, falando sobre a construção do hotel. Então, quando ele criou esse plano de urbanização dele, ele simplesmente apagou histórias, apagou memórias, ele apagou o estilo arquitetônico colonial da cidade de Campina Grande. Existem algumas edificações, mas a gente consegue contar nos dedos, literalmente, edificações coloniais. E aí, gente, ele começou a criar na cidade revolta, mas uma revolta que não adiantava porque ele era basicamente um ditador, né? O povo espumava à toa, porque ele não estava nem aí para o que ninguém falava. E aí ele começou a inibir até símbolos religiosos da cidade. Ele começou com a retirada da estátua do presidente João Pessoa, da praça homônima para uma outra nova praça no sul de Campina Grande, né? Começou a mexer em locais de práticas antigas e tradicionais que revelavam esse aspecto colonial da cidade. Ele começou a mexer, né? Ali onde é o Largo da Matriz, onde fica a catedral, era onde eram realizados todos os eventos religiosos. Era um epicentro, né? De eventos. E aí o que ele pensou? Não, eu vou pegar esse centro aqui e vou descaracterizar. E aí ele começou a derrubada novamente de casas coloniais, derrubada de praças, derrubada de canteiros, tudo, gente. Ele começou a devastar geral. E aí, as principais coisas que foram atingidas foram, primeiramente, o primeiro símbolo, né, foi a Rua Marcel Pinheiro. O segundo foi a Praça Epitácio Pessoa, que ficava na Marcel Pinheiro. E o Largo da Matriz, que eu já falei para vocês, e o do Rosário. A Igreja do Rosário, que vocês sabem onde fica hoje, que é na praça, a igreja original do Rosário não era ali. Eu quero que vocês criem um mapa mental agora, quem conhece Campina, entre a Praça da Bandeira e o Capitólio, o antigo Cine Capitólio. Entre essas duas edificações, antigamente, eu estava gritando, entre essas duas edificações, antigamente, era onde ficava a Igreja do Rosário. E para passar a Avenida Floriano Peixoto, ele simplesmente mandou demolir a igreja e construir em outro lugar, né? Era o ideal progressista que ele tinha. E porque assim, esse Largo da Matriz, ele retomava hábitos e costumes que eram remanescentes de uma população colonial. E para ele não poderia existir nenhum vestígio colonial que tinha naquela região ali. Então a ideia dele era essa.
Peraí que tem gente querendo entrar. E aí o que acontece? Ele começou a desarticular essas edificações, começou a mexer nas configurações da rua e abrir novos caminhos para as exigências dele de circulação, de avenidas, de ruas, de vias, né, que tinham essa denominação moderna. E aí foram desapropriadas, prestem bem atenção, nas duas gestões dele. Ele passou por duas gestões, certo? Ele foi eleito duas vezes. E aí, nessas duas gestões, foram desapropriadas mais de uma centena de casebres, mais de 2 centenas de casarões, armazéns, igrejas e qualquer coisa que interceptasse o caminho dele nessa empreitada de dar à Campina esse ar de urbanização e de cidade moderna, certo? Sim, o povo reelegeu ele. Não me pergunte, Infelizmente. não, porque o povo não. Até porque eu não gosto de estar me colocando politicamente aqui, mas. Enfim, o povo elegeu o Bolsonaro, né? Por que não elegeriam ele? Aí o que acontece? Falando A nisso, rua Marcial Pinheiro. Campina elegeu o Bolsonaro também, porque foi a maioria dos votos foi nele aqui em Campina. Então, a gente já vê a capacidade do povo. Exatamente. Então, a rua Marcial Pinheiro, ela. Ai, gente, eu falo, dá uma tristeza. Ela foi alinhada, né, inicialmente, e aí ela começava na Rua da Matriz, né, que é a atual Rua Floriano Peixoto, e ela terminava lá embaixo, na Rua. Ai, lá naquela pracinha, que hoje em dia é a praça em frente à Caixa Econômica, quase em frente à Caixa Econômica. E aí o que acontece? Essa foi a primeira atingida, né? E eu acho que Carol pode falar sobre o sobrado de Cristiano Lauritzen. Fala para nós aí, Carol. Pode passar, por favor, Lara, o A slide? gente pode falar mais na frente, que vai mostrar as imagens. Mais na frente? Mais na frente? Tá bom, eu queria falar logo. Volta então, Lara. Perdão. Não, é porque eu queria mostrar, entendeu, o que ele fez. Mas, enfim, você mostra depois. Então, assim, tudo que era de símbolos de antigas repúblicas, ele queria demolir, porque ele queria que o que fosse dele ficasse instaurado e que nunca fosse esquecido. Era a ideia dele. Então, a gente consegue enxergar que esses padrões progressistas, urbanistas e modernos que ele queria para a cidade, não era para a melhoria da cidade. Era para ele deixar a marca dele. Tá me entendendo? Era puro egoísmo. Então, em alguns lugares, ele começou a cobrir edificações que ele não podia derrubar, ele cobria, né, Carol? Criando outros edifícios horrorosos na frente. E, enfim, gente, esse foi o fim dessa reforma urbana, né? Essa reforma urbana, mais na frente a gente vai mostrar algumas imagens para vocês, de como era a rua Floriano Peixoto, de como ela é hoje. Mas, assim, foi assim, uma mudança drástica que a gente traz aqui para vocês, sem muitos detalhes, porque é mais para desenvolver em vocês esse sentido de preservação mesmo, para a gente entender o quão é importante a gente preservar a história da nossa cidade, entendeu? Até o pouco que a gente tem hoje, que sobrou, né, dessa destruição todinha, a gente precisa preservar. O que o próprio Cristiano Lauritzen construiu também é história. Então a gente não vai dizer, não, porque o Grande Hotel foi, ou que Cristiano Lauritzen, perdão, Vernil Vanderlei. Não foi porque foi ele que criou o Grande Hotel que a gente vai dizer, eu odeio esse hotel. Não, mas assim, é um marco na história, né? Inclusive, o Grande Hotel ele se encaixa no estilo Art Deco de Campina Grande. E, assim, cabe a nós desenvolver esse sentimento de pertencimento e esse sentimento só é desenvolvido na gente quando a gente conhece a história da cidade, né? Não dá para a gente lutar contra uma causa que a gente não conhece. Por isso é muito interessante que vocês vão atrás de pesquisar mais sobre a história de Campinas. A gente falou assim, tipo, o pouquinho que a gente conseguiu falar aqui, porque senão a gente ia tomar muito tempo de vocês.